Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Vamos às informações aí do mercado da bola, tá? Vamos lá, em relação a Pedro Raul, tá? O atacante Pedro Raul, que pertence ao Toluca. O Corinthians encaminhou a contratação dele, tá? As duas diretorias estão trocando, né, minuta, né, de contrato, tá? Estão trocando minuta de contrato e para, né, para ver aquela coisa de cláusula, ó, se a cláusula tá tudo certo, não tá certo, enfim. Eu vou até ler aqui o que a fonte me passou. Ela me disse o seguinte, ó. Samir, os clubes estão trocando as minutas para ver se acertam o texto final do contrato. A tendência é acertar, tá? O que seria quando troca as minutas? É fazer aquilo que deveria ser feito já por exemplo, no caso do Mateuzinho. O Toluca manda a minuta do contrato, o Corinthians manda para o Toluca também, envia para o Toluca, o Toluca envia para o Corinthians e vai analisar as cláusulas, tá? Aí vai para o jurídico. Dando tudo ok, pô, não tem nada de errado aqui, tá tudo certo, enfim, o contrato é assinado. Entre Corinthians e Pedro Raul, tudo certo, tá? O Corinthians já acertou salários, já acertou luvas, ele passa, né, a ser jogador do Corinthians se não tiver nenhum problema aí nas minutas, né, de contrato de ambos os lados, tá bom? Então não vai ter problema nenhum em relação a isso. Aliás, o Pedro Raul, né, chegaria, né, chegando ao Corinthians, chega para ser titular, não tenho dúvidas, tá? Aliás, eu já falei isso para vocês, né, que o Corinthians só avançou no Pedro Raul, tá? Só avançou no Pedro Raul porque o Yuri Alberto não está rendendo, tanto para fazer gols, como também não está rendendo, até na criação das jogadas, como me passaram isso dentro do Corinthians, tá bom? Então não tem como a gente falar isso, tá? Por que o Pedro Raul tá vindo? Tá vindo para ser titular, porque o Yuri ninguém aguenta mais, tá? Em relação ao Mateuzinho, tá? Eu tenho informação importante também para passar para vocês em relação ao lateral Mateuzinho, tá? Em relação ao Mateuzinho, a bola está com os empresários do jogador, tá certo? O Corinthians enviou uma proposta de 3 milhões de euros para o Flamengo, tá? Para o Flamengo. Uma proposta de 3 milhões de euros para o Flamengo. O Corinthians enviou. Com o Flamengo, o Fabinho Soldado está cuidando de tudo, está à frente, então o Corinthians, informação que eu tenho é que adiantou bem o processo com o Flamengo, principalmente depois da chegada do Fabinho. Ele acabou destravando algumas coisas em relação a essa negociação do Corinthians, tá?
acabou destravando algumas situações. E com o Flamengo, né, o Corinthians acredita que o negócio, né, vai andar, vai avançar. Hoje, isso é uma informação exclusiva, tá? Hoje, a negociação Mateuzinho pega mais a questão dos representantes do atleta do que o Flamengo, porque o Corinthians ainda não chegou a um acerto com o Mateuzinho, tá? Em relação a tempo de contrato e salário. Eles ainda não chegaram numa definição. O Corinthians fez a proposta, tá? O Corinthians fez a proposta e agora aguarda aí os representantes do Mateuzinho acertarem, tá? Acertarem ou não, aceitarem ou não a proposta do Corinthians. Então, gente, no caso, Mateuzinho, Corinthians e Flamengo. Fabinho avançou bem nas negociações na parte do Flamengo, mas o Corinthians ainda esbarra na parte dos representantes do atleta. O Corinthians ainda aguarda uma resposta, uma definição dos representantes do atleta. Ainda não houve acerto entre Corinthians e Mateuzinho, por incrível que pareça. Eu não sei o que mudou, porque o jogador chegou a treinar no Corinthians, né? O jogador chegou a treinar no Corinthians, mas alguma coisa aconteceu no caminho que agora tem um imbróglio entre os representantes do Mateuzinho com o Corinthians. Então, a informação que eu tenho, abre aspas, para uma fonte minha, ó, a bola está com os empresários dele, Samir. Tá? Então, a gente vai aguardar, e com relação à parte que cabe ao Flamengo, o Fabinho Soldado, já resolveu bastante, avançou bastante o Corinthians nessa questão, tá bom? Então, nós vamos, né, agora aguardar, né, primeiro, né, a resposta dos representantes do Fabinho, né, do Fabinho Soldado, do Mateuzinho, para saber se ele vai aceitar ou não a proposta do Corinthians, e do lado do Flamengo, Fabinho Soldado avançando bastante. No lugar do Pedro Raul, minutas de contrato foram trocadas, tá certinho, assim que tem que agir o Corinthians, cauteloso. O que significa isso? Vamos olhar para ver se não tem nenhuma cláusula absurda. Não tendo nenhuma cláusula absurda, forma de pagamento, tudo. Trocou minuta, tá legal aí, ô Toluca? Ô Toluco, tá legal aí? Tá legal no Corinthians? Beleza, tudo certo, tá? E aí o Corinthians anuncia o jogador Pedro Raul, que vai, por incrível que pareça, hein, velho? Eu não esperava que essa fosse a contratação para o ataque, Pedro Raul. Mas do jeito que andam as coisas, tá? Do jeito que andam as coisas, o Pedro Raul hoje é muito bem-vindo. Danilo Ítalo, boa noite, Samir. Você tem alguma informação desse zagueiro, ponta e meia? Manda um abraço aqui para Santarém. Cara, a informação que eu tenho é que o Corinthians está atrás de dois atacantes, capacidade de drible, um meio-campista, um zagueiro, tá? E o lateral, né, que é o Mateuzinho. Se não der certo o Mateuzinho, vão tentar outro. É isso, a única coisa que a gente sabe, né? O Mateuzinho já expliquei para vocês, e o Pedro Raul. E agora o Augusto, né, vai à Europa aí no início do mês, né, para tentar avançar em algumas contratações de jogadores que estão lá na Europa. Não tem nada alinhado, sabe? Nada fechado lá na Europa não, tá, gente? Então a gente tem que ficar atento com isso, tá bom? Vamos ter que aguardar.